Oi, pessoal. Eu trago aqui para vocês uma revisão para o nosso simulado que envolve o ciclo celular. E nessa primeira parte, nós iremos falar da intérfase. Então, esse momento aqui é só da intérfase, ok? Vamos ver aqui, depois da vinheta, as características principais que nos interessam para o nosso simulado. Ok, pessoal, aqui a gente traz a introdução da aula, revisão de intérfase, tá? E nessa revisão de intérfase, nós iremos falar as características principais. Primeiramente, só relembrando que às vezes há um equívoco, uma pequena confusão em se achar que a intérfase é o descanso celular. Nada disso. Gente, intérfase, a célula não está parada, não está em repouso, não está deitada na rede lá, tranquila. Ela está trabalhando, tá? Ela está em intensa produção, tanto de energia, produção de ATP, o material genético também vai trabalhar, ele vai precisar duplicar. Então, a intérfase, a célula não está em repouso, a célula está trabalhando, tá? Só para a gente trazer aí essa desmificação relacionada a esse equívoco. Intérfase, se ela está em repouso? Não está. Ela está se dividindo? Também não. Ela antecede a fase de mitose, porém ela está se preparando para se dividir. Bom, em relação à característica da intérfase, pessoal, de forma geral, ela não está se dividindo, como já falamos, tá? Ela precisa de energia, então ela está produzindo muita proteína, está fabricando muita proteína. E como que a intérfase se divide? Quais são os estágios dessa divisão? Pessoal, fase G1, S e G2. O que acontece em cada uma dessas fases? Vou trazer aqui para vocês. Só lembrando que aqui são intervalos de tempo, né? Intervalos de tempo, ao qual a letra G aí significa tempo, gap, né? G de gap, ok? Aqui a gente traz para vocês, tá, os estágios do ciclo celular. E o que vai nos interessar aqui? Somente a fase G1, a fase S, tá? E a G2. Nós só iremos falar nessa aula desses três estágios, ok? Então vamos avançar aqui para a característica de cada um. O que acontece no G1? Primeiramente, pessoal, a célula está executando suas funções vitais, ela não está parada, está trabalhando. Ela produz muita proteína, lembrando que as proteínas é responsável pelo combustível, né, a energia. O aumento da célula, do volume citoplasmático, tá, vai aumentar, o volume citoplasmático, até porque eu vou ter produção de organoides, por exemplo, os centríolos, que originam os cílios e flagelos, que vão dar também origem às fibras do fuso mitótico lá na mitose. Eles vão precisar de espaço, então vai aumentar o volume citoplasmático intracelular, dentro da célula, além de que também o material genético, quando for duplicado, ele vai precisar de mais espaço. Ok? Ainda na fase G1, acontece produção de RNAs. O que o RNA faz? Produz proteína. De onde que ele vem? O RNA, ele é produzido, ele é fabricado, ele é gerado pelo próprio DNA. Gente, o DNA ele é altamente inteligente. Ele é o centro de comando da célula, tá? Do núcleo da célula. Então, o DNA vai produzir, vai fabricar, vai elaborar o RNA para trabalhar para ele, ok? Agora, na fase S, S de síntese, S de duplicação, tá? Então, aqui a célula vai receber o chamado de Tandera, né? Aqui a gente colocou um chamado de Tandera, só uma brincadeira, ok? Mas ela vai receber aí um chamado, ela é programada para isso, e aí ela vai entender que é hora dela começar a se dividir, a cromatina vai começar a se dividir, né? Hora de morfar. Então, o que acontece com isso? O que acontece de fato na fase S? É a duplicação do DNA. É a duplicação do material genético. A cromatina vai se duplicar, ok?
E nessa fase final, etapa final aqui, o G2, a célula tá fazendo seus retoques finais, antes de iniciar a divisão celular propriamente dita. Nesse retoque final, ela faz uma fase de verificação. Aqui tem uma proteína muito importante, que é um gene, né, chamado P53, que vai conferir se o material genético se duplicou de forma correta. Como assim? Se os seus nucleotídeos se ligaram com suas bases nitrogenadas de forma correta, como adenina com timina, citosina com guanina, tá? Se não teve nenhum problema durante a autoduplicação semi-conservativa do DNA. Se por acaso, durante essa fase de verificação que acontece aqui no G2, a proteína P53 perceber que ocorreu uma falha e essa falha pode ser danosa para as células sadias, ela vai reprogramar a célula que está com defeito, o material genético que duplicou com defeito, para entrar em apoptose. O que é apoptose? Morte celular programada. É como se a célula se programasse para se autodestruir, se suicidar. Ok? Então, o que acontece aqui na fase G2 é uma fase de checagem importantíssima. É claro que às vezes acontece também por algum processo de mutação, que pode ser por fator congênito, né, hereditário, ou por fator externo, e de repente a própria proteína que vai fazer a verificação já está com problema. E aí ela deixa passar despercebido células defeituosas. E isso pode dar um problema lá na frente, como por exemplo as células cancerígenas. Aqui na fase G2 ocorre também muita produção de energia, tá? Que é o ATP, adenosina trifosfato. Além disso, vai ocorrer a formação de novos organóides citoplasmáticos, que são as organelas citoplasmáticas, principalmente os centríolos, que vão dar origem às fibras do fuso mitótico. Além disso, tá? Os centríolos originam os cílios e flagelos, ok? Bom, a gente finaliza aqui a revisão de intérfase. Espero que vocês tenham gostado. Assistem com calma. Alguns conteúdos aqui que a gente aborda é de interesse para o simulado. Vocês irão encontrar isso lá no simulado. E depois a gente traz aqui também uma pequena revisão sobre mitose, tá? Tchau, tchau!